Pessoal, vamos comentar mais um pouquinho aí do debate daquele dia fatídico em que um comunista destroçou uma liberal, né? Jambrolhou. E vamos ver mais um pedacinho aí. Então, Desculpa, Renato. Desculpa mesmo, sem viu? Não, mas a problemas. gente para aqui, não tem problema. Então, os socialistas sempre ficam muito nessa coisa do subjetivo, sempre nunca conseguiu aplicar o que Marx realmente falou, tanto que houve revisionistas, né, em todas as... Desde da obra de Marx original, houve vários revisionistas, não, vamos tirar isso aqui, vamos tirar dali. E foi justamente o fato do capitalismo ter sido tão bom na prosperidade das pessoas e do mundo, que houve o revisionismo logo em 1930, e depois veio a Escola de Frankfurt dizendo o seguinte: bom, por que será que essas pessoas não estão aderindo? É importante aí colocar que o capitalismo liberal gerou um revisionismo, né? Também isso ela não colocou, porque o capitalismo ele acabou gerando tanta desigualdade, ele gerou sim uma prosperidade muito grande, só que essa prosperidade ficou nas mãos dos ricos, da classe alta, da classe economicamente rica, e os políticos também, mas dos burgueses principalmente. Eles ficaram extremamente ricos e a grande maior parte da população continuou pobre, miserável, essa desigualdade aumentou muito e acabou gerando um revisionismo no capitalismo liberal. O capitalismo liberal cedeu espaço para a social-democracia. O welfare state também tomou espaço que era do capitalismo liberal. Então, todos esses países que eram liberais, eles foram um a um se tornando cada vez estados mais... até mesmo os Estados Unidos, que adotou um keynesianismo cada vez mais forte e posteriormente foi adotando várias outras medidas do welfare state, né? Então, isso foi muito grande em todos os países capitalistas. Então, esse revisionismo que ela fala, ela não está falando que, na verdade, também aconteceu um revisionismo quanto ao liberalismo, né? Ele deixou de ser a queridinha dos países capitalistas e passou a ser muito fortemente influenciado por ideias de influência maior do Estado. Como a gente achou que eles iam aderir. Por que eles não aderiram à revolução como a gente achou que eles iriam aderir? Porque eles estavam inseridos dentro do capitalismo, aumentando a sua renda. O capitalismo ali ocidental, americano, que é muito fundamentado nessas bases morais, eles vêm muito do... O, na verdade, não foi tão simples assim. Por que esses países, por muitos países não acabaram fazendo uma revolução socialista ou buscando um comunismo? Na verdade, teve uma repressão muito forte. Os Estados Unidos reprimiram, eles proibiram partidos comunistas, eles proibiram qualquer tipo de atuação nesse sentido. Teve uma repressão enorme em vários países na Europa. Aqui no Brasil, os Estados Unidos criaram uma ditadura aqui no Brasil, em vários outros países, aqui no Chile, em vários países da América Latina. Os Estados Unidos invadiram vários outros países que estavam tentando fazer uma revolução socialista. Então, teve uma repressão muito grande, inclusive na mídia, né? Os Estados Unidos, inclusive, controlou muito a mídia, controlou bastante né, tanto a mídia como teve uma repressão em vários setores, nos sindicatos, em todo. Né? Na Inglaterra teve também isso. Então não é tão simples como ela está falando aí, né? Vamos lá. A própria Constituição vem com esses valores judaico-cristãos e eles são bastante importantes para essa noção de moral, que é muito importante para toda a estruturação da história, tanto que a China não tem isso, né? Acaba, inclusive, com a religião, acho que é uma porcaria, e eu sou agnóstica, inclusive, falando isso. Mas profana templos, proíbe símbolos sagrados, proíbe livros, etc. Como já fizeram e ainda continuam fazendo. Mas o ponto sempre há essa coisa de tipo assim, nunca a gente aplicou e etc. E aí é sempre muito subjetivo.
Na minha visão, o capitalismo de livre mercado, o capitalismo de Estado, e o que é o socialismo, o que ele busca enquanto sistema econômico, são coisas muito simples, não são coisas tão complicadas. O capitalismo de livre mercado e o capitalismo de Estado, o capitalismo de livre mercado, ele nunca chegou a ser aplicado 100%. Então, assim, eu tenho um capitalismo de livre mercado onde todas as relações não têm nenhum tipo de interferência do Estado. Isso nunca aconteceu. Entretanto, o que aconteceu pós a Revolução Industrial foi uma redução em alguns lugares do mundo desse papel do Estado. Não é que o Estado deixou de existir ou ele não teve uma interferência, o próprio... Tem uma história que é muito legal, que foi quando começaram a aparecer os primeiros carros motorizados. E durante um tempo, na Inglaterra, eles passaram uma lei chamada Red Flag Act, que era um lobby do pessoal que fazia charretes, para que tivesse que ter uma pessoa na frente do carro com uma bandeirinha vermelha, para que eles não atingissem a mesma velocidade dos cavalos. Então, isso atrasou um pouquinho essa mudança. É normal, né, quando você tem uma evolução de tecnologia. E isso foi uma interferência do Estado por meio de lobistas que falaram, não, a gente não quer essa concorrência. E no fim das contas, acabou que não tinha como ficar charretes lá e os carros vieram. Mas então, o Estado ele acaba tendo essas interferências e elas geralmente atrapalham. Quanto mais interferência você faz, quanto mais você dificulta que essas trocas sejam feitas de forma o mais livre possível. Mas é importante também colocar que no capitalismo, isso tudo é natural. Porque o capitalismo ele funciona da seguinte forma: as empresas querem mais facilidade para ganhar dinheiro. Então, essas empresas que fizeram esse lobby que ela fala aí, foram justamente empresas capitalistas que estavam buscando uma forma de não perder o seu mercado, estavam buscando uma forma de ganhar seu dinheiro mais facilmente, sem concorrência. Isso é o natural do capitalismo. O capitalismo leva a monopólios por conta disso e ele vai se aparelhar no Estado para defender seus interesses. Isso é o capitalismo. Aí ela vai falar que não, porque tem que ter um Estado mais livre. Mas justamente o que a gente vê é que no mundo inteiro não teve isso, porque não tem como você fazer essa redução do Estado. Você vai ver sempre o Estado inchando em todos os países mesmo capitalistas. Por quê? A não ser em países que são paraísos fiscais, né? Por quê? Porque essa elite burguesa vai estar sempre se aparelhando do Estado. Então, como é que é a forma de se tirar? Porque o Estado, de fato, ele grande, ele cobra muito imposto, sobretudo da população trabalhadora. Nós sofremos muito com isso, nós pagamos muito os impostos. E aqui no Brasil, especialmente, o Estado é muito ineficiente e ele é um peso enorme para as nossas vidas. Então, como resolver esse problema? Então, o comunismo empresarial de mercado, que é a linha que eu defendo aqui no canal, vocês podem ler o livro, ver os vídeos aí para entender melhor como é que funciona, ele justamente vai fazer com que o Estado governamental, que é essa parte do Estado em que os políticos, que são essa casta corrupta que nós temos, reduz, aí nesse caso é um Estado mínimo, porque é o Estado governamental mínimo, tira o poder dos políticos, tira o Estado que é administrado por políticos, mas cresce o Estado que é toda a infraestrutura e toda as empresas públicas crescem, porque o Estado se volta para investimento em empresas públicas autônomas, sem interferência de políticos. Essas empresas públicas autônomas, elas são mais eficientes que as capitalistas, porque elas são administradas igual às empresas capitalistas, porém, elas não mandam lucro para o rico. O lucro é reinvestido na própria empresa, então ela é mais eficiente. Esse modelo é superior ao modelo capitalista. É o modelo de comunismo moderno que sofre influência do modelo chinês e que é um modelo que nós temos que adotar aqui no Brasil. Esse modelo, sim, consegue retirar esse problema do Estado inchado, que é o Estado inchado. O problema do Estado inchado é o Estado governamental.
esse que é ineficiente, mas com empresas públicas dominando a economia, nós acabamos com a desigualdade de renda, nós acabamos com a pobreza, nós mantemos um crescimento econômico maior e todos os índices da economia melhoram. Vamos lá. Falar o mais livre possível, porque vai ter uma pequena legislação. Então tem muita gente que confunde liberalismo com anarquismo. O liberalismo, quando você fala de liberdade econômica, necessariamente você precisa ter Estado de Direito, que é um governo com leis coesas, com um governo com integridade. Você vai precisar ter polícia, você vai precisar ter judiciário. Então, isso é uma interferência do Estado. Quando você tem um contrato e você quer fazer o enforcement daquele contrato que foi determinado de acordo com as leis. Se o cara tem um crime, ele matou alguém, ele estuprou alguém, ele cometeu algum tipo de violência, ele roubou, tem que ter uma lei que fale qual é a punição que ele tem. Então, isso faz parte de toda essa estruturação do Estado. Só que o Estado, ele deve ser o menor possível, não inexistente. O menor possível no sentido de que, se ele não atrapalhar, se ele não ficar muito nas costas, se ele não for muito custoso. Então, no Brasil, a gente tem um capitalismo de Estado, em que a gente sustenta não sei quantos senadores, não sei quantos deputados, auxílio moradia, auxílio aquilo. O cara pequeno lá na ponta, os impostos deles, os nossos impostos, independentemente de qual renda você tenha, está sustentando privilégios dessas pessoas. Será que, se a gente diminuísse esse tamanho do Estado, e isso vale em todos os sentidos, vale no tamanho da legislação trabalhista, vale no tamanho que é a máquina pública, será que as pessoas, e isso tem justamente os dados, quando você olha para o próprio Estados Unidos, você não quis falar dos países menores, então tem Suíça, tem Luxemburgo, tem Estônia, tem vários países muito ricos e que tem... Não são paraíso fiscal. O Suíça não é paraíso fiscal, os Estados Unidos não é paraíso fiscal, Estônia não é paraíso fiscal. Paraíso fiscal tem vários, mas não são esses os casos. Aqui acabou o tempo, como vocês querem fazer? Não, pode eu continuar, ainda tenho Renato. um pouco mais, né? Pode continuar, Acho que eu tenho uns 2 minutos, pelo menos. Então, quando você olha que os Estados Unidos, eles tiveram uma constituição bastante coisa, então eu não sei o teor dessas cartas do Alexander Hamilton que você falou, mas a Constituição, essas cartas, essas que você falou especificamente, não. Desse livro eu tô dizendo. Não, mas essa é a obra do Alexander Hamilton. Não, mas eu não li o relatório das manufaturas é a obra do Alexander Hamilton. O que eu li foi o que eu vi do documentário, inclusive viu agora como chama, o musical Hamilton nos Estados Unidos. Essa aí foi sensacional, né, gente? Essa aí foi ontológica. Ela não leu o livro, falou que leu, e no final ela admite que só viu o musical. Meu Deus do céu, esse é o nível dos liberais, aqui no Brasil, né? As pessoas que estão influenciando essa garotada aí. Por isso eu prefiro ainda alguns anarcocapitalistas que ainda leem alguma coisa, né? Mas foi terrível essa aí. Essa foi terrível. É justamente da formação dos pais fundadores, não só do Hamilton, como dos outros, do Adams, do Thomas Jefferson, etc., na formação da Constituição Americana. E a formação da Constituição Americana, ela é pró-liberdade, ela é pró-cidadão, ela é feita, eu não sei se foi o John Adams ou o Thomas Jefferson que falou isso, ela é para fazer essa restrição da quantidade de vezes e de quanto o governo pode interferir na sua vida. Então, pode ser que eles tinham uma diferença, isso era muito legal, os Founding Fathers eram muito diferentes entre si, e isso foi muito importante para poder fazer uma Constituição que é exatamente a mesma até hoje nos Estados Unidos. E essa Constituição que defende a liberdade, os Estados Unidos não é próspero porque... não é livre porque é próspero, ele é próspero porque primeiro ele foi livre. Então, toda a Constituição americana, que foi muito importante para dar um norte para o Ocidente, então os Estados Unidos acabou influenciando várias outras economias, e não por acaso o Ocidente tem mais prosperidade comparativamente com outros locais. Então a prosperidade dos Estados Unidos são fatores bem complexos, né? Para começar, eles já foram um tipo de colônia diferente. A Inglaterra já vinha... A Inglaterra, né, que a população da colônia deu a população de origem, né, dos Estados Unidos via da Inglaterra, essa população já vinha de uma evolução econômica muito grande. Então eles já estavam
em um desenvolvimento, um estágio de desenvolvimento, né, muito maior do que outros países. E eles foram lá para colonizar, para criar uma nova vida. Então, são fatores bem complexos. E teve também muita atuação do Estado, principalmente após lá o Big Stick, após o keynesianismo todo, teve um investimento do Estado muito grande na economia, uma influência estatal muito grande. China mesmo demorou muito tempo para se industrializar, e só quando o Deng Xiaoping percebeu que precisava de um pouco de capitalismo é que a China começou a ter algum tipo de prosperidade, e não muita, né, comparado com outros lugares, mas que começou a ter um pouco mais de sair as pessoas da pobreza, industrializar um pouco mais. Mas enquanto estava lá no modelo comunista socialista do Mao, de revolução cultural, de coletivização das fazendas, etc., foi o caos e milhares de pessoas morreram. Isso assim, de fato, o modelo socialista chinês, ou soviético, cubano, norte-coreano, eles têm a sua falha. Eles foram tentativas legítimas, mas tem sua falha. O mais importante é que a gente continue evoluindo. A gente não pare a evolução e nem regrida para o capitalismo, porque o capitalismo é ainda pior. O capitalismo, sim, ele tem falhas terríveis, que ele é bom só para uma pequena parcela da população e para o resto todo ele é ruim. Então a gente tem que continuar evoluindo, a gente tem que aprender com as experiências. O que foi que a China fez para estar crescendo? O que foi que ela fez? Não foi um passo para o capitalismo só. Ela está crescendo muito baseado em empresas públicas. Então esse sim é um passo para a gente aprender, para a gente poder usar aqui no Brasil. Então o comunismo empresarial de mercado é um modelo que vai justamente aprender com isso e vai propor novas bases para atingir um comunismo. Uma sociedade sem classes, uma sociedade mais próspera, mais efetiva em termos econômicos, em vários aspectos, né? Aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, e agora, com a Agenda 2030, de novo, interferência do Estado, não são os fazendeiros e nem as pessoas querendo isso. Na Agenda 2030, o que eles querem? Diminuir, agora é uma nova forma de socialismo, que é o ecossocialismo, diminuir a quantidade de poluentes emitidos. Então, dessa forma, sem nenhum tipo de transição, sem pensar em como fazer isso, eles querem diminuir a quantidade de comida que está sendo produzida obrigatoriamente de maneira forçada. Então, isso quando você vê os dados, o PIB per capita dos países, o quanto você tem de qualidade de vida, índice de corrupção, todos os índices corroboram para a tese de que quanto maior for a liberdade econômica, mais prosperidade você vai ter. Renata, os Estados Unidos ele é próspero porque ele construiu uma poderosa indústria, uma poderosíssima indústria, altamente protegida pelo Estado. No meu mestrado, eu estudei, só para exemplificar essa questão que eu estou colocando aqui, eu estudei a expansão ao oeste da China. Ou seja, a China praticamente copia as instituições que os Estados Unidos criaram no final do século XIX, né, para a sua expansão ao oeste, né? Ou seja, que é o Tennessee Valley e tal, que transforma Chicago no ponto de um entrocamento para a expansão oeste, né? Então eu estudei todas as instituições que os americanos criaram para esse processo, né? E nenhuma delas nasceu de espontâneo. Todas elas foram instituições criadas pelo Estado. Foram criações estatais. Por isso que eu falo particularmente que capitalismo de Estado é um pleonasmo, porque, enfim, o capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal e as instituições de mercado são criações estatais. A prova disso foi a expansão oeste dos Estados Unidos, né? Então fica essa questão, ou seja, os países prósperos que estão na fronteira do conhecimento, não a Nova Zelândia que participa da divisão internacional do trabalho exportando leite, né? Foram países que chegaram na fronteira do conhecimento tecnológico. São países que cresceram baseados em uma fortíssima intervenção do Estado. Né? E os pais estudados, essa questão da liberdade é interessante, porque os Estados Unidos, por exemplo, fala-se muito em liberdade. E aqui não faço nenhum juízo de valor, tá? Sabe, com relação a isso.
eu acho que esse conceito de liberdade que ele deu ali uma aula, né, sobre a atuação do Estado na economia americana, né, e no geral se aplica como analogia a outros países, né? Claro, tirando algumas exceções, como ele falou da Nova Zelândia, que exporta leite, né? Que são os países que os liberais normalmente citam quando querem falar de liberdade. Eles vão lá e citam alguns países que não têm complexidade econômica, né? Mas quando a gente vai ver países com complexidade econômica, a gente acaba vendo que o Estado sempre teve um papel preponderante. Os Estados Unidos, sim, eles cresceram bastante em um modelo de Estado mínimo lá no início, lá, né, no início, lá no século XIX. Mas isso foi em um modelo de capitalismo ainda mais primitivo. O nosso modelo atual, nosso estágio do capitalismo atual, demanda um investimento estatal, porque para os capitalistas não é interessante fazer certos investimentos. Então, não se cria tecnologias que precisa de muito investimento, porque o setor privado não tem esse interesse em gastar muito dinheiro para algo que é incerto. Então, existem várias... o próprio Estado ele serve para dar uma salvaguarda para os bancos, se não acontece como aconteceu na crise de 29, em várias crises, né, em que o sistema financeiro começa a trabalhar como louco e aí o Estado acaba depois a economia indo para o buraco e o Estado tem que vir recuperar tudo, né? Eles vendem, por exemplo, né? Como aconteceu em 2008 também, né? Primeiro que os 10 primeiros presidentes americanos eram senhores escravos, ou seja, o que já coloca em questão esse conceito de liberdade. Ou seja, né? Então, o liberalismo nasce e tal, e eram cidadãos livres e tal. Só que, como Marx dizia, né? Na Inglaterra, ele era um lorde, né? Ou seja, um liberal é um lorde na Inglaterra, mas nas colônias é um bárbaro, né? Ou seja, é impossível também não ligar a evolução do capitalismo mundial. Eu falo isso, Renato, sem nenhum juízo de valor. Ou seja, eu sou um cientista social. Eu não tenho religião, eu não tenho, como eu disse para você, não tem preto, não tem branco, não tem gato, não tem cachorro. Para mim é processo histórico. Não tem como desligar o processo de construção do capitalismo sem o escravismo no Brasil, sem a colonização, o saque na África, ou seja, o saqueio à África. Inclusive, por exemplo, a destruição. As pessoas falam tanto de empreendedorismo, que é uma coisa interessante, né? A Índia, por exemplo, é um país que tem como característica histórica, isso no século XVIII, XIX, milhares de pequenas tecelagens, né? E a Inglaterra foi colonizar a Índia. O que eles fizeram com essas pequenas tecelagens? Destruíram todas essas pequenas tecelagens. E hoje eles fazem propaganda de coach, de empreendedorismo, mas se você for olhar a história do capitalismo, é a história da destruição das pequenas manufaturas na periferia do capitalismo. Ou seja, o processo de colonização é um processo violentíssimo em que essas iniciativas empreendedoras, como na Índia, assim como na China, antes da ocupação japonesa, foram destruídas. Por quê? Porque existia um excesso de produção na Inglaterra, não é? E que tinha que se desembocar em algum lugar. E foi na Índia, ou seja, eram lords na Inglaterra, os liberais, né? Os 10 presidentes americanos eram senhores escravos, mas na periferia eram bárbaros, né? É só você ver Thomas Hobbes, ou seja, a história do colonialismo europeu e americano pelo mundo é uma história de horror. Né? Eu falo isso aqui sem nem juízo de valor. E isso só começou a mudar por causa da União Soviética, né? Que a União Soviética começou a tratar os países como soberanos, né? E aí começou a apoiar a independência dos países, porque se não fosse a União Soviética, talvez muitos países da África, da Ásia, ainda seriam colônias dos países europeus, né? Com relação ao tamanho de Estado, eu sugiro o seguinte: faça uma seleção de países. O meu parâmetro é esse: o seu é de liberdade econômica, eu respeito, e cada um tem a sua
forma de chegar ao mundo. Eu só não levo sério Nova Zelândia, porque Nova Zelândia exporta leite, né? Ou seja, não é nada no mundo, né? Austrália exporta ferro e mais alguma coisa para a China, ou seja, eu estou falando de países... Aliás, o capitalismo que eu quero para o Brasil, inclusive, né? Aliás, eu nem exijo para o Brasil o socialismo. Eu exijo um capitalismo da Alemanha, por exemplo. Né? Com poderosíssimas empresas oligopólicas, com 8 bancos estatais de desenvolvimento na Alemanha e com um Estado capaz de criar fortes redes de proteção às suas empresas. É a Alemanha. Isso daí não é nem a China, Coreia. E só para terminar esse raciocínio. Veja, o Estado brasileiro ele é muito inchado. Eu peço para fazer assim de comparação. Veja os gastos públicos em relação ao PIB do Brasil e dos outros países do G20. Ali você vai ver o tamanho do Estado brasileiro. É, isso aí. Então é isso. O Jabor, mais uma vez, deu aula aí, né? Acabou aí com a Renata Barreto, destruiu ali. Apesar dela ter algumas críticas que são boas, né? Nós como comunistas ou como qualquer livre pensador, nós temos que avaliar caso a caso. Ideologia não é religião, né? Nós não podemos se apegar. Tem muito marxista aí, comunista, socialista, que vê a coisa como uma religião. E aí acha que qualquer coisa que for diferente, ele taxa de reformismo, como o religioso vai taxar o cara que não está seguindo a religião lá como herege e tal. Então a gente tem que abrir os olhos para isso e estar sempre aprendendo. Então, pessoal, vamos fechar por aqui e a gente se vê aí na próxima aí. Tchau, tchau.